próximo tema, então, lá do sumário, qual que era o próximo tema do sumário? É Atstar e outras referências mitológicas relacionadas a esse texto de Isaías, né? Então, só para recapitular, o Atstar, como eu disse, ele é citado em fontes ugaríticas. Ugarit, só para mostrar para vocês, acho que não precisa, né? Está ao norte ali de Israel, no território em que hoje é a Síria, bem ali na costa do Mediterrâneo. E essa cidade, né, Ugarit, esse povo ugarítico, tinha lá sua mitologia, que era muito parecida, inclusive, com a mitologia do Levante, de uma forma geral, da Mesopotâmia, com influências também ali que aparecem na Grécia e outros locais conectados ali pelo Mediterrâneo, mas principalmente com a Mesopotâmia, né? Com os acádios, com os sumérios. E tem essa história de Atstar, que é uma divindade menor, que é, vai contra Baal, que é uma entidade maior, tenta usurpar o lugar de Baal, de certa forma, uma espécie de mito dentro daquele tema da desmedida, da hubris, como os gregos dizem, né? Que é você tentar se colocar num lugar que não te pertence. E isso geralmente é visto como uma espécie de perturbação da ordem cósmica, que é punida pelos deuses. Frequentemente, em várias mitologias, né? Na mitologia grega isso é muito, muito, muito comum. Inclusive, eu vou dar dois exemplos daqui a pouco sobre isso. E aí esse Atstar é derrubado, é vencido pelo deus maior, Baal, e esse Atstar é associado, ele é chamado de brilhante, Atstar o brilhante, filho de Shahar, que é literalmente amanhecer, é uma figura masculina, por isso que até no vídeo eu traduzi isso como brilhante filho do amanhecer, e não filho da manhã, né? Porque o Shahar é uma personificação da manhã, do amanhecer, mas é uma figura masculina, e o Atstar é filho dessa divindade. Então ele tem esse Atstar, filho do amanhecer, muito parecido, portanto, com a ideia do brilhante filho da manhã de Isaías e do brilhante filho da manhã grego, que eu vou falar daqui a pouco, que é o Faetonte. Mas aí esse Ashtar, então, como ele está mais próximo, geograficamente mesmo, e é mais plausível como uma influência para esse texto de Isaías, geralmente é essa figura que os estudiosos veem como sendo a principal inspiração do autor ali, de Isaías, para que ele está buscando, né, um imaginário para fazer uma sátira a respeito do rei da Babilônia, e ele colhe nessa mitologia ugarítica as imagens para fazer essa sátira. Então, essa referência mitológica é a mais consensual hoje entre os estudiosos desse texto. Mas tem outras histórias que aparecem também que estão um pouco mais remotas, mas são pelo menos paralelos temáticos interessantes sobre um ser que tenta se elevar acima da sua posição e acaba caindo ou sendo derrubado. E o mais forte desses é o do Faetonte, filho de Eos. O Phaetonte, a palavra inclusive é Phaetonte, é Phaeton, ou Phaeton em grego, que significa exatamente brilhante. Então, literalmente, o nome dele é brilhante, e ele é filho de Eos, pelo menos segundo Hesíodo, numa das fontes, né? Porque a mãe dele muda, mas o Hesíodo, que é esse escritor, né, do século VIII, mais ou menos antes de Cristo, diz que Phaetonte é filho de Eos. Portanto, seria exatamente o brilhante filho da manhã. E o Faetonte, ele era também filho de Hélios, que é o Sol, e ele tem uma história de que ele era um grande corredor de bigas. Ele participava daquelas corridas de bigas, né, corridas de carruagens. Deixa eu até colocar uma imagem aqui para ilustrar isso, que tem a ver, inclusive, diretamente com o que a gente está falando aqui, essa imagem. Aqui, né? Isso aqui é a quadriga, que são essa carruagem com essa charrete, né, com 4 cavalos, daí quadriga, né? A biga são duas, mas o faetonte são 2 cavalos, né? Então por isso biga, né? Dois. E quadriga, 4. Mas de qualquer forma, na mitologia grega, geralmente Hélios, ou os deuses solares de uma forma geral, costumam ser representados nessa carruagem com 4 cavalos, essa quadriga, que é quem carrega o Sol, né? Representado aqui. Então o Sol ele percorre o céu por essa carruagem. E o Hélios tem um filho, que é Faetonte, e o Faetonte era um grande corredor dessas corridas de cavalos, em bigas e quadrigas, e ele pede ao pai dele para ele dirigir, né, meio que o filho pedindo o carro, né, ele pede para o pai dele para ele dirigir a carruagem solar. E o pai dele fala assim, não, isso não é para você, isso é uma responsabilidade para uma figura mais importante, mais poderosa, etc.
E o Faetonte insiste, o Hélios acaba cedendo. E aí o Faetonte toma a carruagem solar, só que ele realmente não consegue controlar essa carruagem e ela começa a subir demais e descer demais, subir demais, ela começa a queimar a Terra, se aproximando da Terra, ou esfriar a Terra, se afastando da Terra. Então isso começa a gerar um cataclisma, assim, né? Um caos cósmico mesmo, né? Caos cósmico é um oxímoro, né? Uma contradição em termos, mas um caos, né? Ponto. Começa a gerar um caos e aí Zeus, que é o principal deus, né, e o principal responsável pela manutenção da ordem cósmica, lança um raio no Faetonte para derrubar o Faetonte da carruagem e impedir que essa bagunça continue. Então o Faetonte é fulminado pelo Zeus e cai, né? Então você tem essa figura principal do panteão grego, que era chamado muitas vezes simplesmente de Theos, né? Deus, e esse Deus, que é Zeus, derruba essa figura que tentou se colocar num lugar que não era seu, né? Mais uma vez, a condenação da desmedida e particularmente associado a essa questão astronômica, né? Da observação da regularidade dos astros e que ela não deveria ser perturbada, que é um tema muito comum no livro de Enoque, que a gente vai falar mais para frente em vídeos posteriores. Mas esse é um mito também que as pessoas costumam, alguns estudiosos costumam aproximar, pelo menos tematicamente, talvez até historicamente, do mito de Lúcifer, ou melhor, o mito de Helel Ben-Shahar, que aparece lá em Isaías. Afinal de contas, Faetonte, filho de Eos, é exatamente brilhante filho da manhã, né? E um outro mito que só tematicamente parecido mesmo, mas é o mais famoso de todos, por isso eu quis mencioná-lo aqui, que tem um significado parecido ao mito de Ícaro, que é aqui deixa eu pegar a imagem, né? O mito de Ícaro, que é essa figura bastante conhecida aí pelos livros lá do Monteiro Lobato, de mitologia, do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Acho que é um dos mitos gregos mais famosos, que é a queda de Ícaro, né? Que o Ícaro ele é o filho de Dédalo, que é esse camarada mais velho aqui, que é quem constrói o labirinto em que é preso o Minotauro, lá em Minos, na Grécia. E aí o Minotauro é derrotado, né, por Teseu, e o rei de Minos, né, o próprio Minos, ele diz ele desconfia, acho que é o Minos mesmo que era o rei, ele desconfia que talvez o Dédalo e o seu filho, Ícaro, que participaram da construção do labirinto, que prendia o Minotauro, tenham colaborado de alguma forma para que isso acontecesse, né, para que o Teseu conseguisse entrar e sair lá do labirinto. E aí eles são aprisionados no próprio labirinto que eles criaram. E aí, para escapar disso, eles que eram inventores, eles criam essas asas artificiais para voar para fora do labirinto. E essas asas são construídas com penas de aves, né, que ficam voando por cima do labirinto. Eles conseguem coletar essas penas e colar isso com cera de abelha ou com mel de abelha, mas cera, né? Cera de abelha. E fazem algumas asas artificiais para voar e escapar do labirinto. E aí, quando eles estão saindo, o Dédalo, que é a figura mais sábia, né, mais velha, diz ao seu filho Ícaro para que ele não voe nem muito alto e nem muito baixo, porque se ele voar muito baixo, as águas, né, as gotículas de água e a umidade pode acabar pesando a asa, encharcando as asas e ele iria cair, então não voar muito baixo, e nem voar muito alto, muito perto do sol, porque aí o sol poderia derreter aquela cera de abelha e a asa desmontava e ele caía, e ele cairia do céu, né? Então esse é um mito que fala sobre a conduta virtuosa como o caminho do meio, de certa forma. Né? Nem o comportar-se abaixo da sua. Uma interpretação simbólica desse mito, né? Nem comportar-se abaixo das suas capacidades e do seu lugar é, próprio, né? Que seria o voar baixo, e nem acima dele. Então, manter-se na medida. Mais uma vez, esse tema da medida como uma virtude, da desmedida, da falta de temperança, de certa forma, como algo negativo e que é punido pelos deuses, né? E acaba que o Ícaro, ele encantado pelo sol e de certa forma se sentindo elevado demais e tal, ele começa a subir, perde essa consciência, essa medida, e aí realmente o sol acaba derretendo a asa dele, ele cai e morre, né? Então tem até uma pintura muito interessante do Peter Bruegel, né? Bruegel,
que é esse camarada aqui, né, um pintor que eu gosto muito, que chama Paisagem com a Queda de Ícaro. E aí, assim, cadê o Ícaro aqui, né? E a brincadeira é meio que essa, né? O Ícaro tá aqui. Tem até umas asinhas aqui, não dá pra ver tão bem, né? O Ícaro tá caído aqui e a vida continua, né? É uma espécie de sacaneada, imagino, né? Minha interpretação, pelo menos, a interpretação que geralmente se faz dessa pintura, que é que essa desmedida, esse grande ato de Ícaro de se achar o tal, de se elevar, etc e tal, as consequências disso e o que está acontecendo em volta dele enquanto ele faz isso é que ninguém liga, na verdade, né? Ninguém tá nem aí, nem pro sucesso, nem pro fracasso de Ícaro, que é meio que um golpe mais forte ainda, né, nessa ideia da hubris, né, da pretensão, da arrogância que representa aí o mito de Ícaro, né? Então, esses são alguns temas que também têm uma conexão, pelo menos temática, como eu disse, e talvez, no caso principalmente do Phaeton, a gente pode ter uma conexão histórica mesmo, de interpenetração, né, desses diferentes mitos de regiões diferentes. Né, mas que tinham um contato, né? Várias vezes já falei isso aqui, estão cansados de ouvir isso aqui nas lives, principalmente, de que o mundo do Mediterrâneo ele era muito conectado, né, pelo comércio, até por guerras, por grandes impérios que às vezes cobriam territórios distantes, e isso gera consequências na forma como uma cultura começa a se conectar e apropriar, se apropriar da outra também e ressignificar outras culturas a partir das categorias da sua própria, né? Incorporar elementos de outras culturas, etc. Então isso acontece muito e nas religiões não é diferente, né? Então quando a gente lê qualquer documento antigo, seja o Épico de Gilgamesh, seja os textos da Bíblia, a gente está diante ali não de uma cultura isolada que se desenvolveu de uma forma independente das outras, mas uma cultura que está cheia de relações com os seus vizinhos, principalmente, né? Distantes ou próximos. Tem uma curiosidade sobre esse nome Attar, e o Attar ele era associado a Vênus, ao planeta Vênus, que era uma estrela, né? Na cosmologia antiga, os planetas são tipos de estrelas, né? Por isso que o Vênus é chamado de estrela da manhã ou estrela d'alva. Não é que eles não sabiam que era um planeta, né? Porque o planeta é um tipo de estrela. Você tem as estrelas fixas, que são tipo as constelações, né? Que mantêm suas posições relativas. E você tem as estrelas que erram, no sentido de se deslocar de forma errante, né? Que são que hoje que a gente chama de planetas, mas para eles eram estrelas também. Então por isso que Vênus, né, mesmo sendo um planeta na nossa categorização atual, é chamado de estrela da manhã ou estrela d'alva, mas é por causa dessa categorização, né, forma de classificar antiga que era diferente. E o Attar, ele é associado a Vênus, ao planeta Vênus, assim como a deusa Ishtar, que é a forma feminina, né, é uma figura feminina que representa esse mesmo astro. E curiosamente, tanto o nome Attar e Ishtar, vocês percebem que tem uma semelhança no nome, né, na vocalização disso, e que também tem uma relação com a própria palavra estrela no português, que vem de estela no latim, que tem uma relação com aster no grego. Então, se a gente pegar aster, Ishtar, Attar, né, são palavras muito próximas, e também até o nome Esther em inglês, a palavra estrela, mais próxima ainda de estar, é star, né? Star. Então, assim, esse deus Attar, ele carrega no seu nome mesmo essa referência astronômica, né? Assim como Star e Astarte, né? Que é esse som de S, um som de T e um som de R, basicamente, né? Que é o radical aí de todas essas palavras. Então, esses deuses estão associados a Vênus, e como uma pessoa até comentou lá no vídeo, né, é possível que a ideia dessa queda ou dessa derrota de Vênus, de qualquer entidade mitológica que seja associada a Vênus, por um deus maior, pode ter uma relação com a própria observação astronômica que a gente faz, que é que Vênus, como eu mostrei lá no vídeo, Vênus aparece no horizonte antes do Sol e é o astro mais brilhante naquele momento, né? A não ser que você tenha uma lua cheia, preferencialmente, no céu também, mas Vênus é o astro mais forte ali, geralmente. E aí, depois de um tempinho, o Sol aparece, e à medida que o Sol vai saindo e vai iluminando muito mais, né, o céu, a luz dele vai chegando nos nossos olhos, o brilho de Vênus é ofuscado, ao ponto de que você não vê mais Vênus, né? No meio, assim, sei lá, meio-dia, você não consegue ver Vênus ao olho nu. Acredito que não. É por causa da luz do Sol estar muito forte. Então é como se tivesse um Deus que precedeu
o Sol, que é o deus maior, e acabou sendo superado, né, por esse Deus maior. Então Vênus aparece, até então ele é absoluto no céu, e aí de repente aparece um astro maior, mais brilhante, que ofusca aquele astro, né, e ele desaparece. Então essa é um possível lastro astronômico da experiência visual da astronomia visível ao olho nu, que pode ter inspirado essas histórias de um astro que é um astro menor, que antecede, tenta se colocar antes de um astro maior, mas é posteriormente eclipsado, né, ou ofuscado pelo outro.